Irmão, nessa segunda parte, eu vou ler apenas o versículo de Mateus 22 e o versículo 14. Vamos ler. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus e irmão, estavam falando esta parábola, e uma das partes dessa parábola que mais me chama a atenção é essa. Quando Jesus disse, muitos chamados, e poucos escolhidos. Por que isso me assusta? Porque se há alguém que não comete equívoco, se há alguém que nunca se engana, esse alguém é Jesus. E Jesus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Infelizmente, por falta de conhecimentos, os nossos antepassados ensinavam à igreja que as pessoas, quando a Bíblia se referia a que muitos foram chamados, poucos escolhidos, esses chamados seriam as pessoas que estavam lá no mundo ainda. E depois da igreja seriam os escolhidos. Foram exatamente muitos anos perdidos de ensinamentos errados. Quem são os chamados? Os chamados são aqueles que estão dentro da igreja, que estão pregando, que estão cantando, que estão nas escolas dominicais ministrando. Esses são chamados. Jesus mostrou claramente que havia duas igrejas. Uma igreja que sobe e uma igreja que fica. Lembro-me de quando congreguei na cidade de Mogi de Lapa, na Assembleia de Deus, em 89. Tinha um pastor que é até da Paraíba, que mais era pastor aqui no campo, chamado pastor Cícero. Quando ele pastoreava a cidade de Ceabra, ele chora o tempo todo. Uma vez ele chorando, clamando a Deus pelos desviados, ele disse que o Espírito do Senhor bradou no seu coração fortemente, dizendo, não ore pelos desviados, pois eu preciso deles no período da grande tribulação. E aquilo era uma marca que o pastor Cícero carrega, porque Deus proibiu de orar pelos desviados, porque disse que precisava dele. Imagine a iminência da volta de Cristo. Jesus disse certa vez, dois estarão moendo, um vai e outro fica. Dois estarão dormindo, um vai e outro fica. Dois estarão numa cama, um vai e outro fica. Veja a matemática de Deus. Certa feita, eu conversando com o Davi, o meu irmão, que é professor de teologia, falando da minha angústia e o meu sofrimento por ver a igreja de Cristo em decadência profunda e ver o adultério no meio da igreja de Cristo, o adultério implacado pelos divórcios. E ele disse, Juraci, eu sofri muito, mas um dia Jesus me fez compreender que a igreja que eu vejo é a igreja física, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está dentro dessa. E é verdade. Irmão, existe uma igreja dentro da outra. Uma igreja que vai para o templo apenas para preencher o espaço porque não tem para onde ir. Mas existe ainda dentro dessa igreja uma outra igreja que talvez nós não percebemos, que é aquela compromissada com a palavra de Deus. Aquela que abstém do mal. Aquela que faz tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E era dessa igreja que Jesus estava falando, poucos escolhidos. Quem são os muitos chamados? Olhamos para os grandes templos, nas grandes igrejas, estão lotadas de pessoas. Estão cheias de pessoas. Mas olhamos para a santidade, olhamos para aquilo que Jesus nos ensinou. Segundo a Epístola de João 2,6, está escrito, aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo Jesus, também deve andar como ele andou. Vi uma coisa hoje, ouvi uma coisa hoje, que mais uma vez entristeceu o meu coração. Eu já havia durante a semana ouvido outra,
Quando eu já falei até disso em outro vídeo. Um jovem disse para mim, esse ano eu não vou para a igreja, mas ele não é crente. Ele disse, esse ano eu não vou para a igreja, porque eu quero passar o Natal com a minha mãe. Não é nem o Natal, a noite de ano, eu quero passar com a minha mãe, faz anos que eu não passo. Como a mãe dele não é crente, eu perguntei, leve a sua mãe para a igreja, por que você não leva? E ele olhou para mim e disse, Juraci, minha mãe não tem roupa. Em outras palavras, ele disse, minha mãe se sente envergonhada pela luxúria ostentada pela igreja de Cristo. Outra vez, um jovem aqui mesmo, nessa casa, eu falei para ele, fulano vai para a igreja, e ele disse, Juraci, as pessoas lá se vestem muito bem. E hoje, uma irmã disse para mim, que foi ensinado na escola dominical, que sandália era pecado. Eu não vou dizer nem o que a pessoa diz, com respeito às pessoas que iam para a igreja de sandália, porque são palavras torpes, e que não é visto falar, e que fere a santidade de outras pessoas. Imagine o grau, a inércia, imagine a loucura que está implantada, arraigada na igreja de Cristo, por falsos ensinamentos, a ponto de alguém ensinar, se alguém for para a igreja de sandália, é pecado. Que igreja é essa? Permita-me a ousadia. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não ostenta poder. A igreja de Cristo era movida pelo amor, pela santidade. A igreja de Cristo, está na frente agora. A igreja de Cristo deve ser como Cristo. Você não encontrou Cristo nos palácios. Em nenhum momento viu falar que Jesus estava nos palácios. Jesus não estava com o clero da época, Jesus estava com os plebeus. Os primeiros, os doutores da lei, como Paulo, que tentaram elogiar Jesus, Jesus o cortara com a palavra. O amor, a simplicidade, a humildade, a partilha do pão. Mas vem se chegando agora o Natal. Vem se chegando o Ano Novo, onde todos se reúnem, se abraçam por hipocrisia. Durante o ano fica se galfiando. Se quer dar a paz do Senhor, vira de costa para não dar a paz do Senhor para o irmão. E durante o ano veste roupa branca, outra idolatria. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmão, vamos nos esforçarmos para fazer parte da igreja que sobe. Existem duas igrejas. Uma igreja preocupada em agradar aquele que morreu na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E outra apenas preocupada com a aparência. Preocupada com o que as pessoas vão achar do que ela vai falar, do que ele vai falar. Se preocupado, pregadores que viraram apenas animadores. Lembro de uma certa feita, quando eu chamei a atenção do pastor aqui, pois ele ia botar alguém para pregar naquela noite, alguém que estava completamente fora da direção de Deus. E eu disse, pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor bota uma pessoa para pregar sabendo que ele está fora da direção de Deus? Pessoa que cometeu escândalo, não está com 2 dias, pastor. Como pregador, pregava muito bem. Ele disse assim, Juraci, eu falei isso para ele. Eu falei que ele ia apenas animar a igreja. E eu disse, mas esse é o objetivo de Jesus? Como Jesus nos chamou para pregar o arrependimento. Irmãos, uma irmã, recentemente, aqui próximo, que Deus usou grandemente, foi repreendido pelo líder, porque disse que Deus correção não poderia estar pregando correção. Irmão, isso é heresia no meio da igreja de Cristo. Não tem nenhum lugar na Bíblia dito, nenhuma marca na Bíblia dizendo, esse você pode pregar e outro não.
o que é, infelizmente, a falta de conhecimento tem levado muitos à cegueira espiritual, se preocupado apenas com achismos, com costumes que aprenderam, que não tem base de sustentação na infalível e inerrante palavra de Deus. Jesus nos chamou para ser santo. Jesus não nos chamou para ser hipócrita. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que ensina, mas não vive aquilo que ensina. Jesus nos ensinou, Jesus nos salvou, nos resgatou para pregar uma palavra de esperança, para levantar aqueles que estão caindo na sarjeta, para dizer para esse povo que ainda existe esperança. Então, irmão, pense um pouco, sabendo que há duas igrejas, uma que vai e uma que fica, uma igreja dentro da outra, sabendo que são poucos, porque Jesus não se engana, são poucos os que vão entrar no céu. Outra vez Jesus disse que o caminho era estreito e poucos seriam os que entravam por ele. Então, irmão, sabendo disso, vamos nos esforçarmos para fazer parte da igreja que sobe, porque tem uma igreja que é só para preencher espaço, mas não é parte da igreja de Cristo. Amém, Jesus?